O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Essa frase não fala apenas de ciência. Ela descreve o estado emocional da sociedade moderna. Achamos que estamos bem porque estamos confortáveis. Mas o conforto excessivo pode ser uma armadilha. Ele mascara o vazio, adormece a consciência e enfraquece o espírito. A dor que evitamos é a mesma que poderia nos transformar. Vivemos fugindo de qualquer desconforto. Ansiedade, se abafe. Tédio, se distraia. Tristeza, ignore. A dor virou um erro a ser corrigido, não um sinal a ser escutado. Essa é justamente a distopia que Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, antecipa com precisão assustadora. No mundo descrito por Huxley, o desconforto não existe. Ou melhor, é imediatamente eliminado. Desde o nascimento, cada cidadão é condicionado para nunca experimentar sofrimento. Tudo é programado para garantir estabilidade emocional. Cada frustração é abafada com entretenimento. Cada angústia é suprimida com soma, a droga perfeita. Ali, ninguém sofre, mas também ninguém desperta. Porque quando a dor desaparece, o pensamento crítico desaparece com ela. Quando o desconforto é evitado, a consciência é adormecida. E quando a vida vira apenas um ciclo de prazer previsível, ela deixa de ser vida. Hoje seguimos pelo mesmo caminho, mas com uma diferença. Não precisamos que o Estado nos dê soma. Nós mesmos a fabricamos em forma de distrações, telas, vícios, dopamina. Todo desconforto precisa ser resolvido. Todo silêncio precisa ser preenchido. Toda angústia precisa ser disfarçada. E assim, vamos nos tornando emocionalmente frágeis, espiritualmente rasos, humanos de carne com almas de plástico. Se não há dor, não há transformação. Se não há silêncio, não há escuta interior. E se não há desconforto, não há despertar. Afinal, o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância. É a ilusão de que já entendemos tudo, só porque estamos bem. Mas você está mesmo bem, ou apenas confortável o suficiente para não se questionar? Uma das ironias mais geniais de Admirável Mundo Novo é que ninguém se sente oprimido. Não há tortura, nem vigilância agressiva. A obediência não é imposta com violência, mas cultivada com prazer. Os cidadãos acreditam que estão fazendo escolhas livres, quando, na verdade, cada desejo foi programado desde o berço. Eles amam sua escravidão, diz o livro, porque nunca conheceram a liberdade. Hoje vivemos uma versão atualizada desse experimento. O marketing, os algoritmos, os dados pessoais, tudo trabalha em silêncio para moldar nossos gostos, nossas emoções, nossas crenças. A sensação de liberdade persiste, mas é uma liberdade cercada por limites invisíveis. Como escolher se tudo já foi decidido antes que você percebesse? Somos incentivados a consumir, mas não a pensar. A falar, mas não a questionar. A sentir prazer, mas não a sentir dor. E quem se recusa a seguir esse fluxo é visto como problema, como alguém negativo, rebelde, mal adaptado. A liberdade hoje virou sinônimo de conformismo bem disfarçado. Você tem certeza de que está escolhendo ou apenas seguindo o caminho mais confortável? Em Admirável Mundo Novo, o soma é apresentado como a solução universal para o sofrimento. Quando alguém se sente triste, inquieto ou questionador, uma simples dose de soma resolve tudo. Sem dor, sem conflito, sem reflexão. Como diz um dos personagens, 1 grama cura 10 sentimentos ruins. Soma não é apenas uma substância, é um símbolo, um anestésico emocional usado pelo Estado para manter a ordem e evitar qualquer risco de crise existencial. O resultado? Uma sociedade que vive em constante euforia, mas completamente desconectada da realidade. O indivíduo não pensa, apenas consome, não sente, apenas responde. Agora olhe ao seu redor. Quantas versões modernas de soma você enxerga? Hoje não tomamos soma em comprimidos. Embora o consumo de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos esteja batendo recordes históricos,
Tomamos soma em forma de redes sociais, vídeos curtos, séries em maratona, comida hiperpalatável, pornografia fácil, compras por impulso. O sistema entendeu que para manter o controle não é preciso reprimir, basta entreter. Nosso soma é digital, imediato e viciante. Basta um toque, um clique, uma dose de dopamina. A diferença. Em Admirável Mundo Novo, o soma era gratuito e fornecido pelo Estado. Aqui é vendido. E quanto mais consumimos, mais lucrativo se torna o nosso entorpecimento. No mundo de Huxley, o tédio foi abolido. Não pela criatividade, mas pelo excesso. O tempo livre é preenchido com jogos bobos, conteúdos vazios e distrações mecânicas. A ideia de ficar em silêncio, refletindo, é vista como absurda, quase uma doença. Tudo é feito para evitar o pensamento profundo, porque quem pensa, questiona. E quem questiona, atrapalha o sistema. Essa sociedade já é a nossa. A cada minuto, somos bombardeados com estímulos visuais, sonoros, emocionais. Estamos sempre com algo nos puxando. Um vídeo novo, um áudio, uma notificação, um feed que nunca acaba. E mesmo assim, nos sentimos vazios. Talvez porque estamos sempre conectados, mas nunca presentes. A alma humana não foi feita para consumir infinitamente. Ela precisa de espaço, de silêncio, de digestão emocional. Mas isso é impossível quando a mente está sempre ocupada, viciada em distração. E quando finalmente paramos, mesmo que por alguns minutos, nos sentimos perdidos, como se algo estivesse errado. Mas o errado é o normal que nos vendem. O sistema não precisa nos controlar com armas, quando consegue nos prender com entretenimento. Quando foi a última vez que você ficou entediado e decidiu permanecer ali só para ver o que surgia? No universo de Admirável Mundo Novo, ninguém deseja o que quer. Todos desejam o que o sistema ensinou a desejar. Desde pequenos, os cidadãos são condicionados a associar prazer às suas funções. Um operário ama ser operário. Um alfa ama mandar. Um gama ama obedecer. Ninguém sente inveja ou frustração, porque cada impulso foi manipulado antes mesmo de nascer. Esse é o triunfo do controle emocional. Quando você ama a própria prisão, hoje não é tão diferente. Desde cedo, somos bombardeados com estímulos que nos ensinam o que é legal, o que é sucesso, o que é felicidade. E assim passamos a vida correndo atrás de metas que não são nossas, comprando o que não precisamos, seguindo padrões que nos esvaziam, desejando ser o que o sistema nos ensinou a desejar. E a recompensa por essa obediência é o prazer imediato, um like, uma notificação, um elogio social, pequenas doses de dopamina que reforçam o comportamento que interessa ao sistema. No fundo, não estamos sendo educados, estamos sendo adestrados. Você está se tornando quem quer ser, ou apenas quem o sistema precisa que você seja. No livro, a maior tragédia não é a falta de liberdade, é a ausência de desejo por ela. Os cidadãos não querem mudar, não querem confrontar, não querem crescer. Eles estão satisfeitos com o básico que o sistema oferece: prazer, estabilidade e distração. E qualquer coisa que ameace isso é vista como inimigo. O maior inimigo do sistema é a consciência desperta. Na nossa realidade, isso se traduz em uma apatia coletiva. As pessoas já não lutam por mudança, porque estão confortáveis o suficiente para se acomodar. Elas trocam o direito de pensar pelo direito de consumir. Trocam a dor do crescimento pela paz artificial do entretenimento. E o mais assustador é que não percebem o que estão perdendo. Acham que estão vivendo bem, quando na verdade estão apenas sendo bem cuidados. Mas cuidado demais também é controle. Quantas escolhas você realmente fez na sua vida, sem influência externa, sem medo, sem fuga? O personagem John, o selvagem, é a figura trágica de Admirável Mundo Novo. Ele representa a alma humana em sua forma mais crua,
que sente, sofre, se apaixona, se decepciona, mas escolhe viver tudo isso. No fim, ele rejeita a felicidade artificial do mundo civilizado. Prefere a dor autêntica à euforia sintética. Prefere sofrer com liberdade do que sorrir em cativeiro. Esse dilema é o mesmo que enfrentamos hoje. Ser livre dói, exige sacrifício, exige silêncio, introspecção, desconstrução. A liberdade não traz alívio imediato, ela traz a responsabilidade de se encarar de verdade. Por isso, tantos preferem o caminho mais fácil, a distração, a anestesia, a ignorância doce. Mas existe um tipo de dor que não deve ser evitada, a dor de despertar. Só quem sente essa dor pode acessar a lucidez. Só quem resiste ao prazer fácil pode tocar a liberdade real. Você suportaria a dor de ver tudo com clareza, mesmo que isso destruísse suas certezas? No fim de Admirável Mundo Novo, a distopia vence não com tiros, mas com sorrisos. A ditadura do prazer é tão eficaz que a maioria nem percebe que está sendo oprimida. A liberdade não é mais desejada. A alma está adormecida. O sistema venceu, porque transformou os cidadãos em cúmplices de sua própria prisão. Hoje estamos muito próximos disso. A overdose de estímulo, a banalização do prazer e o medo do silêncio nos tornaram frágeis. Queremos tudo, menos encarar a realidade como ela é. Preferimos dopamina a propósito. Preferimos o conforto de estar errado ao desconforto de pensar por conta própria. Mas ainda há uma chance, um último refúgio. Uma revolução que começa onde ninguém olha, dentro de você. É a escolha consciente de parar, sentir, observar, recusar o vício, reaprender o silêncio, tolerar o vazio. Essa revolução não será televisionada. Não viralizará no TikTok. Ela começa quando você escolhe voltar a ser humano. Eu fico por aqui. E se esse vídeo lhes tocou a alma, deixe sua curtida e comente. E claro, se inscreva no canal para mais conteúdos. Mantenha-se forte, mantenha-se bem.